Hoje nós estamos terminando uma série de palavras da oração que os crentes mais fazem. Qual é a oração que os crentes mais fazem? Deus, abre uma porta para mim. Todo crente já orou assim: Deus, abre uma porta para mim. Abre a porta do casamento, abre a porta de emprego, abre a porta para mim ficar bonito, abre a porta de sei lá o quê. São tantas as portas que a gente pede. Nós ministramos essa palavra, a porta da graça, e como essa porta é aberta, e nós vimos que essa porta é aberta através da adoração. Se você quiser acompanhar essas palavras, está lá no grupo da igreja, do canal da igreja. Quando nós adoramos ao Senhor, Deus abre portas para as nossas vidas. Semana passada nós ministramos sobre a aceleração que essa adoração faz em nossas vidas. Tem coisas que na sua vida que vai acontecer daqui anos e anos. Só que quando você adora, Deus acelera isso na sua vida. Quantos receberam, amém? E hoje a gente quer encerrar. Eu falei: Deus, domingo que vem é Páscoa, eu quero pregar sobre a Páscoa. Você sabe o que tem a ver a saída do povo do Egito com a Páscoa de hoje? Você sabe o que tem a ver a saída do povo do Egito com Jesus na cruz sacrificado? Domingo você vai ficar, vem para cá com o coração aberto, que você vai chorar muito aqui. É ceia. Domingo é ceia, tem tudo a ver com a Páscoa. Nós vamos trazer uma palavra de Páscoa domingo tão poderosa, queridos. Mas hoje nós queremos encerrar. Eu falei: Deus, eu queria encerrar essa série das portas que abrem. Eu queria que o Senhor me desse uma palavra. E Deus falou assim: eu já te dei. Eu falei: qual? Olha lá no seu estoque, naquela prateleira que você falou. E aí eu lembrei dessa palavra que eu ministrei o ano passado, no começo do ano passado. Eu falei: ei, sabe, Deus vai falar com você nessa noite. Feche os seus olhos. Fale para Deus assim: Deus, fale comigo. Fale aí, querido. Deus, eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Aqui não é um lugar comum. O lugar comum é lá fora. Mas a tua palavra diz que se nós nos reunirmos, o Senhor estaria no nosso meio. A tua palavra diz que se nós pedirmos, o Senhor nos ouviria. E a gente só precisa de uma palavra para a nossa vida ser mudada. Tu sabes o que eu passo, tu sabes o que eu preciso. E eu coloco em tuas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa palavra dessa noite, para encerrar essa série, se chama Ações de Graça. Talvez ações de graça seja o tipo de oração mais negligenciado pelos crentes. Nós achamos que as orações poderosas são outras. Nós não achamos que ações de graça são orações poderosas para mudar circunstâncias das nossas vidas. Nós não entendemos que ações de graças, ela pode tocar o coração de Deus. Mas esse é um tremendo engano, porque o diabo, ele é enganador. E ele é perito em enganar a gente. A gente pensa que a oração forte, a oração da fé, a oração disso, a oração daquilo, que vai mover o céu, mas isso é um engano. Deixa eu ler alguns versículos para começar aqui para você. Salmos capítulo 100, verso 4, diz assim: mas o Senhor jurou. Eu preguei uma palavra assim esses dias, que o Senhor jurou. Sabia que Jesus jurou? Deus jurou? Sabe o que Deus jurou, irmão? Você já fez um juramento? Enquanto eles acham o versículo. Quando você quer falar uma coisa que você quer que todo mundo acredite, você fala assim: eu juro pela minha mãe. Você bota a mãe no negócio. Se for sério, você bota a mãe. Eu juro pela minha mãe que eu estou falando a verdade. E Deus fez um juramento, sabia? A Bíblia diz que Deus falou assim: não tendo ninguém maior do que ele para jurar, porque ele não tinha mãe, ele jurou por ele mesmo que nós seríamos abençoados em tudo que nós fizéssemos. Quantos recebem essa palavra, amém, amado? Falei: eu sou abençoado. Mas o tema é esse aqui: entrai por suas portas com ações de graça. Deus está dizendo que nós devemos entrar na presença dele com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei
o seu nome. Amém, querido? A vontade de Deus é que a gente entre na presença dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças. Fala assim, tudo. Fala para quem está do seu lado, sabe o que é tudo? Tudo, fala para ela, tudo é tudo. Eu fui pesquisar no grego, no hebraico, eu descobri que tudo é tudo. Profundo isso, né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Dá graça quando você é promovido, dá graça quando o seu carro bate, dá graça quando você está com saúde, dá graça quando você está gripado. A Bíblia diz assim, em tudo dai graças. A gente gosta de dar graça e testemunho quando tudo vai bem, né, irmão? Então, parece não ter lógica das ações de graça no meio dos problemas. Como que eu vou estar alegre e feliz no meio dos problemas? Mas a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus. Efésios capítulo 5, verso 20. Diz assim, dando sempre graças por tudo. Olha o tudo aí de novo. Ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a pergunta é, pastor, como ser grato? Como reconhecer o Senhor em todas as circunstâncias? Provérbios capítulo 3, verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Como que você vai ser grato? Reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele então endireitará as suas veredas. Queridos, eu só estou lendo Bíblia para você aqui, tá? O Senhor está mandando você reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Não importa o que você esteja passando, reconheça que Ele vai endireitar as suas veredas. Porque a gente só dá ações de graça quando tudo está bom. Mas Deus está falando assim, me reconheça em tudo que você estiver passando. Me reconheça, dê graças, que eu vou ajeitar os seus caminhos. Fala assim, eu recebo. Glória a Deus. Se você ver Deus em tudo, então você vai poder ser grato pela obra que Ele fez em sua vida. A gratidão, ela vem também quando nós compreendemos que em nós não habita nenhum bem. Quando nós entendemos que nós não temos justiça própria nenhuma para merecer nada de Deus. Se você quer ser grato, você precisa entender que você não tem nada para merecer de Deus. O ingrato, ele destrói completamente toda a verdade da justificação de Cristo pela fé. Quando nós compreendemos que as nossas obras não passam de trapos, como a Bíblia diz, as nossas obras de justiça não passam de trapos de imundícia, somente serve para limpar o chão. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós não merecíamos nada, que a única coisa que nós merecíamos era o inferno, então nós clamamos pela graça de Deus. Então nós nos tornamos gratos. Quando nós chegamos nesse estágio, nós nos tornamos gratos porque entendemos que nós não merecíamos coisa alguma de Deus. Mas o ingrato, ele nunca reconhece isso. Deus só pode abençoar aqueles que não têm justiça própria. A justiça própria é a mãe de todo o pecado. Deus só pode abençoar aquele que não tem justiça própria. Quando nós presumimos que nós merecemos algo, então nós nos desqualificamos para receber a graça de Deus. Porque a graça de Deus é o quê? Favor imerecido. A graça de Deus, eu não merecia nada, eu merecia ir para o inferno, mas a graça de Deus me alcançou, e Ele me salvou, e Ele me abençoou. Então nós reconhecemos que nós não merecemos nada, que a nossa justiça não vale nada, e quando nós não reconhecemos nada, então nós somos qualificados para receber a graça de Deus. Essa é a triste verdade sobre o ingrato. Ele se acha tão maravilhoso, o ingrato se acha tão justo, tão bom, que ele acha que ele é merecedor de algo melhor na sua vida. Ele acha que ele merecia. Isso é sustentado pelas pessoas, pela mídia, isso é sustentado até pelas igrejas. As igrejas pregam, nossa, você é maravilhoso, você é a última Coca-Cola do deserto, você é único, não existe dois igual você na terra. Sim, intrinsecamente nós entendemos que sim,
mas não porque você é algo, é porque Cristo mora dentro de você. Tira Cristo de você, não sobra nada. A Coca-Cola não sobra, só sobra o deserto. Mas a gente é levado a achar que nós somos alguma coisa. E quando nós achamos que nós somos alguma coisa, e essas coisas que nós queremos não acontecem conosco, logo nós achamos que nós não estamos recebendo aquilo que nós merecíamos. Quando a gente acha que a nossa mulher, nossa esposa, o nosso marido, poxa, eu sou tão bom, por que a gente briga no cônjuge? Porque a gente acha que a gente é tão bom e a gente merecia que a nossa esposa fosse melhor para nós. Nós achamos que nós somos tão bons, que nós achamos que o nosso marido deveria ser melhor para nós. Mas quando você entende que você tem além daquilo que você merece, você vai entender que Deus te deu a esposa e o marido que você não merecia. E Ele foi bom com você. Aí você se torna uma pessoa grata a Deus. Porque o nosso orgulho nos leva para a ingratidão. E assim nos afasta mais e mais das bênçãos de Deus. A graça é só para pecadores que não merecem receber de Deus. A graça não é para quem merece. A graça não é para quem merece. A graça é para quem não merece. E para isso precisamos receber luz de Deus. Nós estamos tão acostumados a dizer que nós somos tão maravilhosos, que nós somos tão lindos, que nós somos tão perfeitos, que nós somos a criação, que nós somos isso, que nós somos aquilo, que qualquer coisa que foge do nosso, a gente se magoa, a gente se entristece. Não lembraram de mim? Logo eu que sou tão bom, pelo menos não sou tão pecador quanto os outros. Ironicamente, tem aqueles que usam das ações de graça para se justificar diante de Deus. Jesus deu um exemplo dos fariseus, que se achavam merecedores. Lucas capítulo 18, verso 10 a 14 diz assim: 2 homens subiram no templo com o propósito de orar. Um era fariseu, era o pastor, era o líder de uma congregação. Fariseu é isso, é aquele que tomava conta dos oráculos de Deus, que tinha a revelação de Deus. E o outro era um publicano, um pecador comum, que nem podia entrar na igreja, porque ele era publicano. Esses dois subiram para orar. O fariseu, o pastor, o líder, se colocou em pé e orava para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças que eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano que se arriscou vir aqui na tua presença. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, de longe, em pé, não ousava ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, eu realmente não mereço nada, eu sou um pecador. Digo-vos que esse que desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Pessoas que acham que são alguma coisa, só pode ser agradecido aqueles que sabem que não merecem nada. Eu vou repetir para você isso nessa noite, querido. Só pode ser agradecido aqueles que sabem que não merecem nada. Você tem um casamento que você não merecia. Olha para o seu marido que está aí do seu lado, olha para a sua esposa, olha para o seu amigo. Você não tem amigos, tem namorado, você tem visita. Olha para, sabe, você não merecia, mas Deus te deu essa pessoa maravilhosa. Só é grato quem sabe que tem aquilo que não merecia. As pessoas às vezes me perguntam assim: pastor, como é que você vai? Foi melhor do que mereço. Quando eu lembro de onde eu saí, onde eu estou, melhor do que eu mereço. Quando eu estou muito exaltado assim, muito na carne, eu ainda falo assim: tem espaço para melhorar. Mas hoje eu estou melhor do que eu mereço. Quando você olha para tudo que você tem,
Quando você olha para a sua casa, você olha para os seus pais, você olha para a sua família, você olha para a sua igreja, você olha para os seus líderes, você olha para o seu emprego, você olha para a sua saúde. Quando você olha para tudo que você tem, você então percebe que sozinho você não daria conta de estar onde você está. E aí sabe o que vem? A gratidão. Se você for um pouquinho de humilde, como aquele publicano, e perceber aonde você chegou, e o que você tem, você vai reconhecer que sozinho, você não conseguiria chegar onde você está. Agora, pastor, por que Deus se interessa tanto na nossa gratidão? Porque ações de graças mudam a nossa atitude diante da vida. Ações de graça produzem contentamento. E essa é a vontade de Deus. Hebreus capítulo 13, verso 5. Não sei se eu te dei esse versículo aí. Dei. 13:15? É 13:5. Mas a Bíblia diz para nós sermos gratos em tudo. Ações de graça é uma atitude. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Ações de graças é uma atitude que ela tem que ser desenvolvida. Fale assim comigo, desenvolvida. Ações de graças é uma atitude que ela tem que ser desenvolvida. Ninguém que está aqui, principalmente eu, nasceu com o coração grato. Nós somos gerados em pecado, nós nascemos com a semente do pecado, e ações de graça não tem nada a ver com temperamento. Não, fulano é melancólico, fulano é... não tem nada a ver com nada disso. Ações de graça é para pessoas cheias do Espírito Santo. Não tem nada a ver com linguagem de amor. Linguagem de amor é para pessoas cheias do Espírito Santo. Ações de graças, seja a vossa vida sem avareza, contendo com as coisas que tendes. Se você for contente com o que você tem, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Sabe, querido, ações de graças, ela é uma atitude que tem que ser desenvolvida na nossa vida. Nós nascemos murmuradores, nós fizemos mestrado de murmuradores, nós somos doutorados em murmuradores, nós somos semideuses em murmuradores. Nós não precisamos ir para a academia, nós não precisamos ir para a faculdade, nós não precisamos de nada. Nós já somos murmuradores de nascença. Atitude, gratidão é uma atitude que tem que ser desenvolvida em nossas vidas. Quanto mais você é grato, mais contentamento haverá em você. Uma pessoa que não tem contentamento com nada é porque ela não tem gratidão. Quanto mais você é grato, mais contentamento vai haver em você. Da mesma forma, o ingrato é sempre descontente. A pessoa descontente está sempre aborrecida, está sempre contrariada, está sempre desgostosa, está sempre infeliz. A pessoa, ela está sempre mal-humorada. O ingrato, ele é sempre assim. Ele é um mal-humorado, ele é desgostoso, porque ele está sempre desejando algo que ele não tem. O ingrato está sempre desejando aquilo que ele ainda não tem. E como ele é ingrato, ele não consegue perceber o valor daquilo que Deus já deu para ele. Quantos estão entendendo, amém? Ninguém consegue desfrutar da vida sem gratidão. Ninguém consegue desfrutar da vida. Eu estou repetindo algumas frases para você. Porque você acha que você vai desfrutar da vida quando você tiver dinheiro. Você acha que você vai desfrutar da vida quando você for casado. Você acha que você vai desfrutar da vida quando você tiver um carro. Você acha que você vai desfrutar da vida quando você tiver uma casa. Não! Ninguém consegue desfrutar da vida com ingratidão. A gratidão faz que as pequenas coisas da vida ganhem nova dimensão. Os pequenos prazeres
se transformam em grandes deleites. Você pode estar viajando e passeando, se o seu coração não for grato, aquele lugar não é bom. Só vai desfrutar da vida pessoas gratas que não mereciam, mas Deus deu e ela é grata, ainda que seja pequenas coisas, ainda que seja um pequeno café da manhã. A gratidão produz em nós a alegria de viver. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ele disse para ela assim, João capítulo 4, verso 13 a 14, diz assim essa história. Nós conhecemos a história. Jesus chegou no poço, pediu água, ela falou, como é que você me pede água? Você não é judeu? E Jesus falou, se você soubesse a água que eu tenho, você pediria para mim, mas você não tem como tirar? Como que você quer minha água? Eu tenho uma água que você não tem. No final eles falaram tanto de água e ninguém bebeu água nenhuma. E Jesus virou para ela e falou assim, quem beber dessa água que ela tinha, vai voltar a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, aleluia. Aquela mulher tinha muita sede, porque ela queria encontrar a satisfação dela nos casamentos. Ela já tinha tido 5, e ela não conseguia ser feliz. Era uma maneira que ela procurava particularmente de encontrar contentamento, alegria, e o Senhor lhe disse, beba dessa água que eu tenho para te dar, e você vai ser contente. Nós sabemos a história, o que aconteceu com ela. Certamente, querido, todos nós também vivemos à procura de um contentamento. Todos nós estamos à procura disso. Alguns buscam contentamento no trabalho excessivo, querem ser felizes no trabalho. Outros buscam nos gastos compulsivos. A pessoa falou assim, não vou sair de casa porque eu não quero gastar. Aí toda hora a buzina toca lá, Shopee, Tchê. Vai pro shopping, pelo amor de Deus. Você gasta mais em casa do que... A gente quer achar contentamento em tudo. Não basta 10 pares de sapato, tem que ter 100. É uma centopeia. Porque a gente precisa de contentamento. As pessoas buscam satisfação. E o Senhor disse assim, queridos, quem beber da água que eu tenho, jamais terá sede de novo. Será contente, grato por tudo que tem. Nós já bebemos dessa água, mas você já reparou como alguns de nós estamos sedentos depois de ter bebido do Senhor ainda? Você já reparou como é que tem muitos sedentos ainda? Por que isso, pastor? Porque nós somos ingratos. E gratidão é uma atitude que tem que ser desenvolvida. Não estamos alegres nem contentes com aquilo que o Senhor nos dá. O sonho era casar. Agora, esse marido que o Senhor me deu, essa mulher que o Senhor me deu. O sonho era ter um filho, fez campanha, foi para o monte. Esse menino não deixa eu dormir. Deus do céu. Além de uma vida de contentamento, Deus quer nos dar algumas coisas a mais quando nós somos gratos. Eu não vou te dizer quantas coisas aqui, porque senão você vai ficar contando que hora que o pastor vai acabar. Mas eu vou te falar algumas coisas, que quando você é grato, as coisas acontecem com você. Quem quer saber nessa noite? Presta atenção, você nunca ouviu uma palavra como essa na sua vida. Eu te garanto, a não ser quem já ouviu aqui o ano passado, mas Deus sempre muda. Ações de graça, coloca para mim o número 1 aí. Ações de graça multiplica o pão. João capítulo 6, verso 11. Olha o que diz João 6, 11, presta atenção. Então Jesus tomou os pães e fez o quê?
que ele fez, igreja? O que ele fez? Vocês estão aí, amém? O que ele fez? E distribuiu entre eles. Sabe o que Jesus fez? Ele multiplicou os pães. Você já tentou multiplicar pão na sua vida, irmão? A gente lê isso e acha a coisa mais comum do mundo, né? Se eu te der um pão na mão para você multiplicar ele, você consegue? Se você começar a partir ele no meio, sabe o que você vai fazer? Farelo. Mas você não multiplica. Esse aqui é um dos maiores milagres que Jesus fez. E sabe como ele fez esse milagre? Não foi com uma oração da fé, não foi com uma oração super poderosa, mas a Bíblia diz que Jesus deu graças para nos ensinar o poder de um coração grato e contente diante de Deus. 5.000 pessoas para comer, fora os homens. Ele pega o pão e o peixinho e ele fala assim: assim é eu, irmão. Já começava falando em língua estranha. Me salva, Senhor, que eu estou perdido. Era isso que eu ia estar falando em línguas estranhas. O que eu vou fazer, Abachuri canta, com esse monte de gente aí com um pãozinho na mão? Eu preciso que o Senhor mande um anjo, um querubim de lábios beiçudos, com as asas potentes, e traga uma cesta de pão da padaria do céu, porque senão eles vão achar que eu sou um falso profeta. Aí não ia dar certo. Sabe o que eu ia fazer? Sabe por que não multiplicou? Porque vocês não têm fé. Fala para mim se não é assim. Quando um milagre não acontece na sua vida, que você segue todos os rituais. Mas a Bíblia diz que Jesus deu graças. Um coração grato e contente diante de Deus. Se não há contentamento pelo que o Senhor nos tem dado, Ele não pode multiplicar o que você tem pedido a Ele. Quantos aqui tem projetos de Deus para essa vida nesse ano? Sabe como é que Deus vai dar para você? Quando você começar a ser grato por aquilo que Deus já te deu. Se não há gratidão, o Senhor não vai nos dar, não vai multiplicar. Seria incoerente da natureza de Deus continuar te dando algo, se nós não somos gratos por aquilo que Ele já te deu. Você está pedindo que Deus te dê uma casa nova, se você ainda não é grato por aquela que Deus te deu. O descontente, ele deprecia a bênção do céu. Mas o contentamento vem pela gratidão, e Ele dá ao Senhor. Quando você é contente, você dá ao Senhor a ocasião para Ele te dar uma porção ainda maior. A gratidão tem o poder de multiplicar as coisas na sua vida. Quando nós somos gratos, o Senhor multiplica. A multiplicação dos pães é um dos milagres mais extraordinários de Jesus. Não foi com oração de fé, foi com uma oração de ações de graça. A oração que quando você come a sua refeição, quando você pega o seu prato de comida para comer, essa oração é poderosa. É uma ferramenta poderosa de abundância em nossas vidas. Ações de graças têm o poder de produzir abundância em nossas vidas. Sabe por quê? Porque um coração grato toca o coração de Deus. Um coração grato toca o coração de Deus. Eu já falei aqui uma vez, eu li uma história de um pastor do interior. A cidade é muito difícil para ele. Tem lugares que não é fácil pregar o evangelho, irmão. Recursos muito limitados. E ele disse, o pastor, que naquele dia a filhinha dele acordou, era uma menina de 7 anos, e ela acordou muito feliz. E ela chegou para o pai dela, o pastor, e falou assim: papai, hoje é o meu aniversário, e eu estou muito feliz, pai. Eu estou muito feliz. Eu quero pegar um bolo, colocar uma velinha em cima e soprar nesse bolo, porque hoje é o meu aniversário. E o pastor disse que, muito constrangido, porque ele não tinha dinheiro algum para comprar um bolo, ele chegou para a filha dele e falou assim: filhinha, eu não tenho condições de comprar um bolo para você. E ela falou assim: não tem problema, pai.
A gente vai na padaria, a gente compra um pão de sal, a gente coloca uma velinha em cima, e a gente sopra, porque eu estou muito feliz, eu estou muito agradecido, porque hoje é o meu aniversário, papai. E eles fizeram isso. E aquele pastor disse que ele passou a vida dele inteira. Nós já somos pais e fazemos isso, mas ele passou a vida inteira dando tudo o que ele pudesse para aquela menina, porque ela tinha um coração grato, nunca reclamou de nada. Para ela bastaria um pão com uma velinha em cima para ela soprar. Às vezes a gente faz os aniversários dos nossos filhos nem sabem que está fazendo aniversário, porque eles têm 1 ano, 2 anos. E ele está muito feliz, porque ele nem sabe que é aniversário, só está ali comendo e brincando. E às vezes os pais não estão felizes, porque não fez a festa que queria fazer. Esse ano não vou fazer nada não. Faz, irmão, chama a gente. Nós vamos lá soprar um pão em cima de uma vela. Eu ainda não sou como o apóstolo Paulo não, mas eu já aprendi a ser alegre na abundância, e já aprendi a ser alegre também na escassez. Por isso que Paulo disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Escute, estar contente não significa estar acomodado, porque talvez o diabo já está soprando no seu ouvido: então quer dizer que eu vou ficar acomodado? Não, estar contente não significa estar acomodado, não significa parar de avançar, não significa parar de prosperar, não significa parar de querer ter algo melhor, significa que o que eu tenho está bom, e o que eu devo estar contente por aquilo que eu recebi de Deus, e Deus então vai multiplicar aquilo que eu quero conquistar ainda. Porque tem pessoas que não conquistaram o que sonhou ainda, mas elas deixam de estar grato com aquilo que Deus já deu. Quando você é grato para com Deus, você toca o coração dele. Mas as pessoas não são contentes com o que o Senhor dá, e acaba não recebendo mais dele. Muitos de nós pensamos que o caminho da prosperidade, nós somos ensinados nas igrejas que o caminho da prosperidade é o caminho da grande oferta, é o caminho quando você oferta muito, que o caminho da prosperidade, da abundância, é quando você faz a lei da semeadura. Mas não é somente esse o caminho, existem outros, e um deles se chama contentamento, segundo as ações de graças que Deus te deu, daquilo que o Senhor colocou na sua vida. Infelizmente há muitos descontentes no meio das igrejas. Reclamamos da comida, reclamamos da roupa, reclamamos da casa. Do Brasil então, reclamamos do país que nós vivemos, reclamamos do lugar que nós nascemos, do bairro que nós moramos. Deus começa te dando um carro usado, velho, e a gente, em vez de agradecer, porque agora não precisa mais pegar ônibus, em vez da gente agradecer que a gente não precisa mais andar na chuva, que a gente não precisa pedir Uber, por já ter o privilégio de ter um carro, a gente começa a olhar os defeitos, porque nós somos peritos em olhar defeitos. Alguém chega ainda para depreciar e ainda fala assim, enviado de Satanás: que carrinho velho, hein? Aí você fala: estou orando para essa desgraça sair da minha vida. Deixa eu te falar algo, querido. O contentamento multiplica as suas bênçãos. Por que Deus vai te dar algo se você não está contente com o que você já tem? O contentamento, ele multiplica as bênçãos da sua vida. Talvez você fique orando: Senhor, abre uma porta para mim, abre uma porta. Senhor, eu fui lá na igreja, o pastor pregou que se a gente adorar, as portas se abrem. E eu estou aqui cantando, eu estou me rasgando, eu nem sou afinado, mas eu estou cantando, eu acredito. E ele disse também que se a gente adorar, o Senhor vai acelerar as bênçãos em nossas vidas. Aí Deus disse assim: é verdade, mas Ele também está te dizendo hoje, se você não for contente com aquilo que eu já te dei, por que eu te daria ainda mais alguma coisa? Deus quer ver você feliz, irmão.
Deus quer ver você louvar, Deus quer ver você dar graças, porque o contentamento multiplica as bênçãos. Se você tem reclamado, porque não tem prosperado, porque o seu trabalho não tem suprido, talvez o problema seja exatamente esse: ingratidão. Não é contente com o seu trabalho, não é contente com o que você tem recebido de Deus, por isso você não prospera. Seja grato a partir dessa noite, para você ser abençoado por Deus. Seja grato por tudo que Deus tem te dado, para Deus começar a abrir o céu sobre você. É muito importante você levantar cada manhã e fazer uma oração de ações de graça. Cara, você levantou, você acordou, você está vivo. Talvez você acordou 3 horas da manhã, porque o seu filho chorou e você vai igual um... Ai, você sonhou por esse filho, Deus te deu ele. Seja grato por ele. Faça uma oração de graças, mas é preciso mais que isso. Tenha uma atitude de gratidão. Eu sei que parece piegas o que eu vou te falar, mas é uma grande verdade. Eu li uma vez, eu era infeliz porque eu não tinha sapato, porque eu não tinha o calçado, até eu encontrar alguém que não tinha peça. Porque você não começa a olhar para o pouco que você tem, querido. E eu vou te falar, não é pouco. Esqueça o que você não tem. Esqueça o que você não tem. Pastor é terrível, irmão. O diabo é 24 horas. Mandando seta na gente. Você fica aqui na igreja, em vez de você ficar alegre com quem está aqui, você fica triste com quem não veio. O diabo fica o tempo todo jogando seta, porque a gente, em vez de ficar alegre com aquilo que a gente tem, a gente fica triste por aquilo que a gente não tem ainda. Começa a se alegrar, sabe? Quanto mais você se alegrar, mais você vai receber suprimento de Deus. O descontentamento sempre vai ceder lugar para a inveja. Todo descontente é invejoso. Aqui não tem ninguém invejoso, só lá no Mar Morto, na igreja lá do Mar Morto. Aqui não tem ninguém invejoso. Amém? Amém, queridos? O ingrato é sempre invejoso. Pare de ficar eternamente olhando para aquilo que os outros têm e você não. Comece a olhar por aquilo que Deus te deu. Então a primeira coisa, ações de graça multiplica o seu pão. Ação de graça multiplica a sua vida. Você quer ver multiplicação na sua vida, amém, queridos? Traga aqui uma grande oferta. É um caminho, mas não vai adiantar nada se você não for grato por aquilo que Deus já te deu. Olha para a pessoa que está do seu lado. Se fosse uma mulher, se fosse seu marido, você fala, mas se fosse seu amigo, você fala também: eu sou grato pela sua vida. Faça, se não fosse você, eu nem sei onde eu estaria. Dá um abraço nela aí. 2. Ações de graça dão vida à vida. Presta atenção nisso. Quando Jesus quis multiplicar o pão, Ele deu ações de graça. Ações de graças multiplica. Mas quando Jesus quis dar vida, sabe o que Ele fez? Na ressurreição de Lázaro, Jesus fez o mesmo que a multiplicação dos pães. Ele apenas agradeceu a Deus, depois chamou Lázaro da morte para a vida. João capítulo 11, 41, 43. Olha que legal, o cara está mortinho. 4 dias mortinho. Irmão, é falar em línguas no mínimo 3 dias para ressuscitar um cara desse, não dá. Era abaxéia para tudo quanto é lado. Não dá, irmão. Não dá, imagina. Situação, Jesus chega, está ali, Jesus está mortinho, cheio de faca, 4 dias, está cheirando mal.
Igual uns irmãos lá da igreja do Mar Morto. Não está morto, mas vamos lá. Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos e disse: Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus fez? Graças te dou, porque me ouvistes, aleluia. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que precisa agradecer, aprender, para que creia que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Uau! Que coisa interessante. Mais um evento extraordinário. E a oração do Senhor Jesus foi de ações de graça. Senhor, eu te dou graça. Imagina o cara morto: pastor, você ora por mim? Oro pelo cara que está morto. Oro. Senhor, eu te agradeço por esse cara ter morrido. Pronto, já tomou, já perdeu a... Já perdeu a graça. Era de esperar uma oração retumbante, forte, impactante, anjos descendo para tudo quanto é lado. Mas o que Jesus faz? Uma oração de ações de graça, uma simples oração de descanso, uma simples oração de contentamento, de alegria. Eu creio que Ele deu graças para nos ensinar que ações de graças dão sabor a uma vida morta. Mas não é a de Lázaro agora que eu estou falando, não, é a dos crentes, é a nossa. Quando nós damos graça, a nossa vida passa a ter vida. A gratidão coloca vida em nossa vida. Ações de graça está associada à ressurreição, assim como a multiplicação dos pães. Ações de graça coloca vida aonde não existia vida, traz gosto para onde o sabor já havia se perdido. Talvez um novo desejo para onde a extinção já tinha sido banida. Ações de graça traz sentido novo para aquilo que havia perdido o sabor de ser. Quando somos gratos a Deus, surge um prazer dentro de nós. Tem muitos Lázaros andando na vida aí, que já perdeu o sabor da vida. Já observou como a murmuração traz morte? Já observou quando você está do lado de um cara que murmura, né? O cara chegou uma vez na ponte, tinha um cara que ia se jogar da ponte. E ele falou: rapaz, não se joga não. Calma aí. Não, vou me jogar, minha vida não tem mais jeito. Eu não sei porque eu lembro essas coisas, porque no final não tem graça, mas me ajuda aí, tá? Não se joga não. Mas a aplicação é boa. Não vou me jogar, porque a minha mulher não quer mais nada comigo, meus filhos me abandonaram, perdi meu emprego, não sei o quê. O pastor falou que eu não canto mal, vou me jogar. Não, peraí, não joga não, deixa eu sentar aqui com você, peraí, vamos conversar. E ele começou a conversar com o cara, 1 hora reclamando. Sabe o que aconteceu depois de 1 hora, irmão? Os dois se jogaram no mar. Primeira vez que as pessoas ricas eu conto isso, tá? Deve ter sido o jeito dessa vez, né? Você já reparou como uma murmuração traz morte? Quando você está do lado de pessoas que murmuram, e vai sugando a sua vida assim, perde as suas energias, o ambiente fica pesado. Irmão, como é que você está? Rapaz, eu estou com uma gripe e nem te falo, irmão. Estou com uma hérnia aqui e começa. Tem gente que sempre tem um negócio pior para falar. Ele sempre murmura de tudo. Agora, você já reparou, quando você está do lado de alguém feliz, sabe, isso alegra o ambiente, levanta o astral, seu humor melhora. Não há nada pior do que a morte, e a morte se alastra com a ingratidão, e as ações de graças, elas dão vida à nossa vida.
sabe, ela dá sabor à nossa vida. Você vai comer um lanche do lado da pessoa, está demorando. Deus do céu, como é que está demorando? O garçom passa, só. Meu nome está na lista lá. Estou falando tudo que eu faço, tá, irmão? Demorando. Aí quando chega aquele lanche maravilhoso, a pessoa abre e fala assim: garçom, você botou bacon? Eu pedi sem bacon. Tem um ovo aqui, picles. Aí você vai lá do menino desse aqui, ele come tudo, até o envelope. Ele come a embalagem. Mas a gente vai crescendo, a gente vai ficando ingrato. Em vez de você estar feliz, você está numa lanchonete. Você está me devendo um lanche, irmão. Tá ou não tá? Quanto tempo já? 6 meses. Foi de Deus eu lembrar disso. Eu tenho um sonho comer lá na sua casa, irmão. Mas o cara vai vendo, ele está feliz, que ele está na lanchonete comendo um lanche, ele está reclamando porque o lanche demorou. Ele está do lado da gata de filé dele. Em vez dele curtir, que Deus deu condições para ele estar ali, ele está murmurando. O que era para ter vida, entrou morte. Mas quando você é grato, irmão, cara, eu não merecia estar aqui, eu não merecia estar do lado da minha mulher, eu não merecia estar do lado dos meus filhos, eu não merecia esse emprego que Deus me deu, eu não merecia nem esse dinheiro, olha de onde eu vim, e agora aqui eu estou lanchando, obrigado Senhor. A vida pede um sabor, a vida fica alegre, a vida fica feliz, você dá até 10% para o garçom. Posso ouvir um amém? Posso ouvir uma salva de palmas, irmão? Que aqui não tem murmurador aqui nesse lugar. Ah, eu fui na igreja, mas o ar estava tão gelado. Eu fui na igreja, estava calor demais. Eu fui na igreja e... Irmão, pelo amor de Deus, olha para o seu filho, olha para a sua esposa, olha para a sua casa, olha o que Deus já te deu. Quando você tem ações de graça, você dá vida, a vida. Você não é um Lázaro morto andando para lá e para cá reclamando de tudo, não. Vamos embora. Mais um, esse aqui é forte. Ações de graça, olha esse aqui, irmão, esse é forte. Ações de graça destrói o exterminador. Quantos estão sendo abençoados, amém? Ações de graças destrói o exterminador. A Bíblia fala de um monte de demônios, na Bíblia fala do nome. Anjo da morte, devorador, legião, demônio surdo e mudo, Apolion, Abaddon. E tem... Só não fala esses que falam aí, Pombagira, eu nunca vi isso na... Tranca-rua, nunca vi esses na Bíblia, nunca vi. Mas tem umas igrejas aí que descobriram esses nomes... Mas tem um monte na Bíblia, mas Tranca-rua, Pombagira, eu nunca vi. Jezabel. Mas há um específico mencionado na Bíblia. Presta muita atenção no que eu vou pregar para você aqui agora, irmão. Há um demônio específico mencionado na Bíblia que está se relacionado com a ingratidão e a murmuração. E ele se chama exterminador. Pelo nome, você já entende que ele é pior do que os demais. Pessoas ingratas são invariavelmente murmuradoras. 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. Vamos para a Bíblia. Não murmureis, ó. Não murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo Parece mãe batendo no filho, né? Mãe quando vai bater filho, assim, eu já te falei para você. Eu aprendi sílaba com a minha mãe. Separar a sílaba.
não fazer isso mais. Quem já teve uma mãe assim, dá glória a Deus? Melhor mãe do mundo. Vou nem falar das mães de hoje. Também não está aqui, está no Mar Morto. Vamos voltar aqui, irmão. Eu não sei porque que eu lembro essas coisas. Não murmureis como alguns murmuram, como foram destruídos pelo exterminador. Toda pessoa que murmura tem um demônio chamado exterminador, que está no cangote dela para destruir a vida dela. Ah, mas eu sou crente. Esse povo aí era também. Viver reclamando de tudo e de todos, insatisfeita com o que tem. Ouça, o caminho mais curto para a cura da ingratidão, você não sabe qual. Eu vou te falar algo aqui que talvez, grava isso que eu vou te falar. Deus tem o jeito dele trabalhar. O cara é ingrato, não tem jeito. Deus quer que mude, mas ele não muda. O caminho mais curto para a cura da ingratidão, eu pago um lanche para você se você souber o que é. Deus está falando aqui com você nessa noite assim: seja grato, seja grato, seja grato, seja grato, seja grato. Mas a gente não quer ser. Aí tem um caminho que Deus usa para curar o ingrato. Sabe o que é? A perda. Isso aí. É por causa disso que precisamos eventualmente perder, para ter a atitude apropriada de gratidão. Eu não sei porque que aconteceu isso comigo. Deus não deu, mas Ele permitiu, para que você entenda que você é uma pessoa ingrata. O exterminador é certamente o pior que o devorador. O devorador devora aquilo que é devorável, porém não escapa nada do exterminador. Ações de graça é a única forma de vencer o exterminador. O devorador, você vence ela contribuindo com os dízimos e a oferta. Quando você é dizimista, você repreende o demônio chamado devorador. Mas o exterminador, a única maneira de vencer ele é tendo ações de graças na sua vida. Porque o devorador, ele devora aquilo que é devorável. Você tem, ele devorou, beleza. Mas o exterminador, ele extermina tudo. A Bíblia diz que esse povo morreu. Quantos estão entendendo, amém? Quando você reclama, você abre portas para o exterminador. Quanto mais você reclama, menos você tem. Porque você está sendo exterminado pelo exterminador. Agora ouça isso. Mesmo que o que você tenha, isso é muito forte que eu vou falar aqui para você. Ouça isso. O exterminador, ele usa assim também. Mesmo que você tenha. Ele não pegou. Mesmo que você tenha, você perde o prazer naquilo que você já tem. O exterminador trabalha assim. Isso é algo muito sério sobre o exterminador, porque às vezes ele não destruiu o seu carro, mas você perdeu o prazer nele. Às vezes ele não destruiu o seu casamento, mas você perdeu o prazer nele. Às vezes ele não destruiu a sua casa, mas você perdeu o prazer nele. Às vezes ele não destruiu o seu ministério, mas você perdeu o prazer de ser crente. Às vezes ele não destruiu, mas você não tem mais prazer de ter. Fala assim comigo, isso é sério, pastor. Sabe por quê? Porque apesar de você ter, você não usufrui mais de nada do que você tem. A casa não presta mais, o marido não é bom demais, o carro não presta, a igreja não me satisfaz. Você tem tudo, mas o exterminador tirou o prazer de tudo que você tinha. Por causa de quê? Por causa das ações de graça que você parou de dar. Porque ele roubou da sua vida o seu contentamento, devido à reclamação e à murmuração. Comece a ser grato pelo seu marido.
Comece a ser grato pela sua esposa. Comece a ser grato pela sua casa. Comece a ser grato pelos seus filhos. Comece a ser grato pelos seus pais. Comece a ser grato pela sua célula. Comece a ser grato pelos seus líderes. Comece a ser grato pela sua igreja. Comece a ser grato pelo seu país. Comece a ser grato pelo seu trabalho, pelo seu salário. Que Deus vai eliminar o exterminador e multiplicar as coisas na sua vida. Oh! Aleluia! Eu sei que o seu marido ainda não é nenhum Dom Juan. Ele não vai lá e abre a porta para você como você sonhou. Não! Muito pelo contrário, quando minha mulher estava grávida, eu passei com o carro em cima do pé dela. Eu perguntei assim: o neném está bem? Mas você passou em cima do meu pé, o que tem a ver com o neném? Mas o neném está bem, tá? Então, deixa eu dar um jeito. Eu sei que o seu marido não é nenhum Dom Juan. Mas há algo nele para você se alegrar. Ele é o seu marido, esteja contente. Porque o contentamento tem o poder de mudar as circunstâncias. Por outro lado, quanto mais você reclama, pior as coisas ficam. E aqui eu estou pregando, bom, nem estou pregando para vocês. Sabe o que eu estou pregando aqui nessa noite? Eu estou pregando para a gravação que está sendo feita lá atrás, e as pessoas que vão ouvir de longe isso aqui, porque aqui não tem ninguém murmurador. Amém? Estou pregando para você, Nando, que está aí em Goianésia, que você me ouve toda semana, né? Ou lá na Paraíba. Eu nem sabia que ele me ouvia, mandou hoje, pastor, as mensagens que o senhor fala. Estou pregando para vocês não, irmão. Quanto mais você reclama, esse menino, como assim? Você está achando que Deus errou quando te deu seu filho? Esse pastor, você está achando que Deus errou quando te colocou aqui? O exterminador vem com força para acabar nessa noite. Eu fico vendo muito crente dizendo assim: estou indo para o monte, vou fazer uma campanha, vou enterrar o paletó lá no monte, 3 dias jejuando. Para quê, irmão? Para me encher do Espírito. Quero ser. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo, irmão? Amém? Já foi para o monte? Já fez jejum? Pois é, isso é bom. Mas olha o que diz o 5º. Pula o 4º aí, esse aí, isso, 4, isso. Ações de graças nos enche do Espírito Santo. As muitas formas de ser cheios do Espírito Santo é orar em línguas, adorar, cantar, falar a palavra, obedecer em meio às tentações. Quando você obedece em meio às tentações, você é cheio do Espírito Santo. Você está olhando para aquela tentação, vai te quebrar, você obedece, Senhor, tu é meu problema. Você fica cheio do Espírito Santo. Falar a palavra, receber ministrações como você está aqui hoje. Você chegou aqui hoje desanimado, triste, tal. Louvou, te abençoou. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, amém, querido? Mas o que muitas pessoas não sabem, que a gratidão também nos enche do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18 a 20. Olha o que diz Efésios 5, 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissoluções, mas deixa aqui, não passa não, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia está dizendo assim, olha, não busca a sua alegria nas coisas desse mundo. Vinho é alegria. Você já viu como é que o bêbado é alegre, irmão? Tem um cara mais alegre que bêbado? A vida dele pode ficar perto de bêbado, irmão. Bêbado é legal demais. Ele está bêbado, a cara dele fica vermelha, rosada. Ele ri à toa. Já viu como é que bêbado é forte, valente? Ele quer bater em todo mundo. Mas a gente sabe que é uma alegria passageira. Por isso que a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho.
Porque se a sua alegria está no vinho, a sua alegria é passageira. Agora, se você, estou explicando esse versículo para você, mas se você quer ter uma alegria duradoura, uma alegria que não acabe nunca, porque a do bêbado, no outro dia só sobra ressaca, dor de cabeça. Mas se você quer ter uma alegria duradoura, que não acaba nunca, enchei-vos do Espírito. É isso que esse texto está dizendo. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Aí eu vou te dar o caminho agora. Olha o que diz o outro versículo. Como que você é cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Olha que maravilha. Quando você adora, você é cheio. E agora, dando graças a Deus, sempre dando graças por tudo a Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Quando você dá graça a tudo, você se enche do Espírito. Isso acontece, eu queria pedir aqui, pedir louvor para subir, pode subir. Isso acontece com a sua vida. Quando você dá graças a Deus por tudo, você coloca lá na sua casa um louvor, você coloca lá na sua casa uma música, você coloca lá na sua casa uma canção. Talvez as circunstâncias estão difíceis, talvez as circunstâncias não estão fáceis para você, só você sabe o que você tem passado, querido. E aí você decide cantar ao Senhor, entoar cânticos ao Senhor, dando graças a Ele por tudo ao nosso Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, você começa a adorar. Isso acontece porque a gratidão produz contentamento, que toca o coração de Deus. E um coração grato é também um coração contente com seu Deus. E quando você toca o coração de Deus, Deus libera o Espírito Santo, o enchimento sobre a sua vida. Sabe por que tem muitas pessoas tristes e vazias do Espírito Santo? Porque elas não dão graças a Deus em tudo. Quando você dá graças a Deus em tudo, querido, eu creio, sabe? Eu queria te convidar a você a ficar de pé. Pode acreditar, eu estou terminando. Ó, guardei. Quando o pastor faz assim, ó, ainda dura mais 20 minutos. Sai não, irmão. Fica aqui. As mães. Quero orar no final para você. Tenho 9 minutos ainda. Sabe? O maior interessado em te abençoar é Deus. Às vezes a gente acha que a gente está numa quebra de braço com Deus assim, ó. Agora eu ganho, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou indo no monte, eu estou enterrando o paletó, eu estou cantando Deus. Deus, agora eu dei dízimo, dei oferta, me abençoa, me abençoa. Às vezes a gente acha que Deus, e porque a gente criou nossos filhos assim, a gente acha que Deus é assim. Um velho barbudo, mal-humorado, sentado lá no céu, com mata-mosca gigante na mão, esperando você errar, para bater na sua cabeça assim. Mais um, ele ainda fala para Miguel, peguei outro. Sabe por que a gente acha que Deus é assim? Porque quando o seu filho está fazendo bagunça, tem duas coisas que você fala: papai do céu vai te castigar, ou o pastor está bravo com você. Outro dia a mãe falou aqui assim: não corre não, que o pastor vai ficar bravo. Eu falei: pode correr, irmão, faz o que você quiser, menino, não vou ficar bravo com você não. Então a gente cresce achando que Deus, bem baixinho, a gente cresce achando que Deus é um velho barbudo que está lá no céu, mal-humorado, esperando a gente fazer algo errado para ele bater na gente. A gente cresce achando que nós temos que vir para a igreja e se esforçar, porque senão, se a gente não se esforçar, se a gente não merecer, Deus não vai abençoar a gente. E aí aquilo que era para ser uma bênção se torna um lugar terrível de conviver. E eu estou falando das igrejas. Agora, quando você entende que Deus é Pai, eles falam que a gente prega a hipergraça. Eu prego um meu Pai amoroso que me ama.
Quando nós entendemos que Deus é Pai, e Ele está interessado no meu melhor. Mas pastor, então por que não acontece? Não acontece por causa dessa série de coisas que eu te falei, desses 3 domingos. Você encaixa Deus na sua agenda. Deus não é prioridade, Ele é encaixe na sua agenda. Se tiver qualquer outra coisa, Deus fica de lado. Você que tem carro, para muitos crentes, e não tem ninguém aqui assim, é só lá na igreja do Mar Morto. Para muitos crentes, Deus é apenas o step do carro. Quantos acordaram, homens aqui que são apaixonados por carro? Quantos acordaram aqui hoje, foram lá na garagem e falaram assim: hoje eu vou visitar o step do meu carro? E você abriu lá a parte que fica o step e falou assim: nossa, como você está bonito. Quantos fizeram isso? Ninguém faz isso. Quando é que você lembra do step? Quando o seu pneu fura. E aí o que você faz? Você vai lá, pega o step, coloca e vai para onde? Para a borracharia. Conserta aquele, o step às vezes está tudo estrupiado mesmo. Conserta aquele e coloca o step de volta para o lugar e até o dia que furar de novo. Para muitas pessoas, Deus é assim, um step, que quando você está com uma crise, quando você está com um problema, você lembra dele. E você aciona ele. Aí quando você resolve o problema, você coloca ele lá no lugar. E aí você vai ver se ele encaixa na sua agenda. Se você não tem nada para fazer na quarta-feira, se você não tem nada para fazer na célula, se você não tem nada para fazer no domingo, se não tem nenhum aniversário, se não tem nada, você vem para o culto. Se você não está cansado, se você não está chateado, se o seu dia foi bom, se você está feliz, aí você vem. Agora qualquer outra coisa, se ameaçou chover, não, se chover então, irmão, nem se eu tivesse certeza que Deus estava lá na igreja, eu não iria. Quanto mais sabendo que eu nem sei se Ele está lá. Deus é um Pai amoroso. Mas por que as coisas não acontecem? Não acontece porque Ele não é prioridade. Não acontece porque você não adora. Não acontece porque você não dá ações de graça. Não acontece porque o seu marido é mais importante do que Deus. Porque a sua mulher é mais importante do que Deus. O seu filho é mais importante que Deus. O seu emprego é mais importante que Deus. O seu carro é mais importante que Deus. O seu pensamento é mais importante que Deus. As suas convicções são mais importantes do que Deus. Não é o que Deus quer, não é o que a Bíblia diz. É o que você aprendeu, é o que você acha. E aí a igreja se torna só um lugar de desencargo de consciência, que você vem para cá dia de domingo, só para dizer que você não foi para outro lugar. Mas na verdade, Deus para você é um velho barbudo. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele é bom. Ele é Pai. Ele é amoroso. Você não precisa de uma queda de braço para ser abençoado. A Bíblia diz que mais interessado na sua bênção não é você, é Deus, é Ele. Ele é feliz em te abençoar. Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa te colocar doença. Ele não precisa fazer nada. Ele é um Pai amoroso que deu Jesus para morrer no seu lugar, para perdoar todos os seus pecados e para agora Ele poder morar dentro de você. Não é agora que Ele mora dentro de você que Ele vai impedir de você ter as coisas. Não é agora que Ele mora dentro de você que para você ter alguma coisa você vai ter que fazer uma campanha, você vai ter que ser maravilhoso. Não! A Bíblia diz que Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores. Como então agora Ele não nos dará todas as outras coisas depois que Cristo nos comprou com o seu sangue? Entende? Que Deus é o que mais quer te abençoar. Mas a igreja virou um lugar ruim. Ah, quando eu estiver velho eu vou, quando eu estiver doente eu vou. Por quê? Porque aqui, quando eu falo aqui, eu estou falando das igrejas do Brasil. Aqui foi ensinado que para você ser abençoado, você tem que merecer. E como você olha para dentro de você, você sabe que você não merece nada. Aqui não é um lugar legal. Aí você tem duas opções, e eu já estou terminando. Subir para orar como aquele fariseu e dizer assim: Senhor, por que o Senhor não me abençoa? Eu não fumo, eu não bebo, eu não falo mal dos outros, eu sou fiel à minha mulher, eu cuido dos meus filhos,
Eu acordo 6 horas da manhã para trabalhar, eu não faço nada de errado, eu vou na igreja, eu dou dízimo. Por que que o Senhor não me abençoa? Porque você não tem coragem de orar assim. Porque você tem temor. Ou você vai ser esse cara, ou você vai reconhecer que você não merece nada, que você não merece absolutamente nada, e você vai ser como aquele publicano, que vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o Senhor, porque eu sou pecador, mas eu creio que a Tua graça pode me abençoar. Eu creio que apesar de eu não ser nada, o Senhor mandou Jesus morrer por mim, e eu recebo tudo aquilo que Jesus morreu na cruz para me dar. E a Bíblia diz que esse sim desceu e foi abençoado pelo Senhor. Eu quero te perguntar nessa noite, encerrando essa série: você vai sair daqui como aquele fariseu? Ou você vai sair daqui como aquele publicano que foi abençoado? A gente precisa entender quem é Deus para nós. Igreja não é lugar para você se sentir bem, irmão. Igreja não é lugar para fazer gracinha para você, para fazer eventos. Igreja é o lugar para você entender que Jesus morreu para te abençoar e ter um propósito na sua vida. Feche os seus olhos nessa noite. Vamos cantar um pouquinho para encerrar. Ações de graça tocam o coração de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o temor é louvor, é adoração. Nada novo achei pra dizer, então como expressar seja grato nessa minha noite. Gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ler, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação e nos colocamos aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação. Me render aqui
por você nessa noite. Mas antes eu queria orar. Talvez você entrou aqui nessa noite e você ainda não teve um encontro com Jesus. Você ainda não entregou a sua vida para Cristo. Você ama Jesus, você gosta de Jesus, mas você ainda não aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. E Deus, Ele quer transformar o seu coração para que você se torne filho de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Se você ainda não fez essa oração, faça aí sozinho você. Fale: Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sem o Senhor eu estou perdido. Que os meus pecados irão me levar para o inferno. Eu reconheço que sem o Senhor não há salvação para a minha vida. Eu reconheço que o teu sacrifício na cruz é suficiente para perdoar os meus pecados. Eu te recebo hoje como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração, faz morada. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter direito à salvação. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu declaro que as portas estarão abertas sobre a minha vida, que a bênção de Deus estará sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que se você sinceramente fez essa oração diante do Senhor, o Senhor está tocando no seu coração nessa noite. Ele está mudando a sua natureza, está te transformando em filho, e as portas estarão abertas. Se essa oração é com sinceridade, você vai ter prazer nas coisas de Deus. Você vai começar a querer ler a Bíblia, você vai começar a querer estar onde as pessoas estão falando de Deus, e o pecado vai começar a te distanciar. Você não vai conseguir viver no pecado, porque quando Jesus vem morar dentro de você, o pecado perde o prazer, porque você bebe da água dele, da água da vida. E eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Você que já é cristão, que está aqui, você possa sair daqui dessa noite, meu querido, bebendo dessa água que é Cristo, essa água que traz contentamento para a sua vida, que mata toda a ingratidão. Talvez você não tenha tudo ainda que você sonha, eu também não tenho, mas seja feliz com aquilo que Deus já te deu. Pare de colocar Deus na sua agenda. Pare de usar Deus como um step. Faça dele a sua prioridade. E você vai ver como que Deus vai agir poderosamente na sua vida. Levante as suas mãos. Pai, nós abençoamos essa igreja nessa noite. Nós declaramos portas abertas, ó. Nós declaramos que eles serão cheios do Espírito Santo. Eles terão vontade de estar na tua presença, terão vontade de louvar, de cantar o Senhor. Nós repreendemos a murmuração, repreendemos o exterminador, porque nós entendemos que a gratidão repreende o exterminador. Nós declaramos a multiplicação, porque a gratidão multiplica. Nós declaramos, ó Deus, que a gratidão traz a vida na nossa vida. O nosso casamento vai ter vida de novo, a nossa casa vai ter vida de novo, o nosso trabalho vai ter vida de novo. Nós vamos acordar felizes, ó Pai. Nós vamos acordar contentes, ó Pai. A nossa igreja é a melhor igreja, os nossos irmãos são os melhores irmãos, ó Pai. Toda a morte que está nas nossas vidas, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos o melhor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe isso, dá uma salva de palmas para o Senhor bem forte nessa noite. Quem vai estar aqui ceando domingo na Páscoa, dá uma salva de palmas mais forte para o Senhor. Aleluia. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ações de graça do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você será abençoado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana linda, em nome de Jesus. Aleluia.